Aleluia. Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Amém pela vida de vocês. Sempre que eu venho para cá, sempre que eu venho ministrar a palavra, eu fico muito feliz, porque a gente precisa sempre lembrar de onde a gente saiu e honrar de onde a gente saiu. Lá em Leopoldina a gente está ministrando esse mês sobre honra, porque muitas das vezes nós esquecemos o que é honra. E como o pastor acabou de ministrar aqui, dízimos e ofertas, né? Lá no Antigo Testamento nós vamos ver que o Senhor pede que nós honremos a Ele, através também dos nossos dízimos e através das nossas ofertas. E honrar é um princípio. E princípio, o que é um princípio? O princípio é uma verdade absoluta, que ela é inegociável. Eu preciso, se eu realmente sou um cristão, eu preciso honrar todos os princípios. E dízimo, ele é um princípio. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Durante o dia, a nossa rotina, nós passamos 24 horas por dia, né, nos comunicando. Seja através da voz, seja através de redes sociais, seja presencial ou virtual, nós estamos sempre nos comunicando. A voz é o principal meio de comunicação que existe. Hoje nós temos Libras, né, que é a linguagem, que é a linguagem dos sinais, que também é uma comunicação. Então, a todo tempo nós estamos conversando, nós estamos falando, seja no ambiente familiar, seja no ambiente corporativo, seja na escola, seja na faculdade, nós estamos sempre conversando, dialogando com alguém. Você se esbarra com alguém na rua, se você conhece aquela pessoa, você vai ter aquele momento ali de conversar, perguntar como é que ela está, se vai tudo bem. Quando você vai na casa de um parente, de um amigo querido ou um parente querido também, você fica aquele momento ali de comunhão, naquele momento de mesa, você está sempre conversando, você está sempre dialogando. E durante esse tempo em que você conversa com alguém, durante esse tempo que você dialoga com alguém, você fala sobre Jesus? Você fala sobre Ele? No seu trabalho, você fala sobre Jesus? Na faculdade, você declara, você fala sobre Ele? Quando você visita aquele amigo querido, aquele parente querido, você fala sobre Jesus? Como é que você tem investido o seu tempo? Falar sobre Jesus é um investimento, é um tempo de qualidade, porque quando você fala sobre Jesus, você está investindo, e o retorno disso são vidas, são almas. Quando você fala sobre Jesus, você está investindo o seu tempo, e o retorno disso, como todo investimento, existe um retorno, existe um rendimento, e o retorno de quando você fala sobre Jesus é vida, são almas para Jesus. Então nós precisamos, durante o nosso tempo, durante o nosso dia, quando estamos todo o tempo nos comunicando, nós precisamos de falar sobre Ele, precisamos declarar quem Jesus é, precisamos falar aquilo que Ele fez na sua vida, quem Ele é na sua vida. Você precisa falar sobre Ele. Lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz assim: Então ele disse: Vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quando Jesus fala sobre nós anunciarmos o Evangelho, era um domingo. Jesus tinha acabado de ressuscitar. Então, prestes a ascender, Ele deixa esse mandamento, Ele deixa essa ordenança sobre falar, sobre declarar, sobre anunciar Ele. E ali tinha discípulos, tinha seguidores, e Ele fala para aquele grupo de pessoas que estão ali, não só discípulos, mas
com seguidores também. Vão pelo mundo e anunciem, fale sobre mim, fale sobre as boas novas que eu trouxe até vocês. Porque Jesus, quando Ele veio aqui na terra, Ele cumpriu um propósito. Ele cumpriu um propósito. Ele veio até nós, Ele foi entregue como cordeiro, Ele morreu, Ele ressuscitou. Quando Ele ascende aos céus e senta à direita de Deus Pai, nós temos uma missão, que é falar sobre Ele. Ele cumpriu o propósito dEle. E você? Quantos milagres, quantos propósitos Deus já cumpriu na sua vida? E o que você tem feito para Ele? Você tem falado sobre Ele para as pessoas? Você tem declarado sobre Ele para as pessoas? Os milagres, quem aqui já recebeu um milagre? Levanta a mão. Todos nós já recebemos milagres. Nós somos alvos de milagres. Todos os dias somos alvo de milagres. E você fala? Pedir, né? A gente está sempre pedindo, Senhor, me abençoa, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma provisão na minha vida, eu preciso reorganizar a minha vida. E quando Ele faz? E quando Ele faz algo por você, como é que você retribui? Você pelo menos fala sobre Ele? Você fala, você declara quem Ele é na sua vida, tudo aquilo que Ele fez na sua vida. E é sobre isso que eu quero conversar, que eu quero falar com vocês. Mas antes de falar sobre Ele, eu preciso o quê? Eu preciso conhecê-lo. Deixa eu falar um negócio para você. Quando nós conhecemos a Jesus, quando nós conhecemos Ele, quando nós temos um encontro com Ele, não tem como ficar parado, não tem como ficar quieto. Eu preciso expressar sobre quem é Jesus. Olha o que vai dizer lá em João. Nós vamos passear um pouquinho pela Bíblia. Lá em João, capítulo 4, do 5 ao 15, depois nós vamos do 23 ao 28. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar. Ele, a pessoa de Jesus, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o Senhor quer? Como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está ali pedindo água, você pediria e Ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele, os seus filhos e seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber dessa água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água, que lhe dará vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê essa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Vamos pular para o 23. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu, que estou falando com você, sou o Messias.
Naquele momento chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: quando conhecemos a Jesus, não tem como ficar parado, não tem como ficar quieto, não tem como não expressar quem Jesus é na nossa vida. Eu vou repetir isso várias vezes durante a mensagem. Jesus, ele em sua peregrinação, deixando Judeia e voltando para Galileia, ele passa por essa cidade chamada Samaria. E ao passar por essa cidade, ele vai até ali o poço, onde era o poço de Jacó. E essa mulher samaritana, ela tinha um costume de todos os dias ir ao meio-dia buscar água. Todos os dias, meio-dia, ela ia até aquele poço buscar água. Se nós nos aprofundarmos mais na palavra, nós vamos ver que essa mulher, ela vivia numa crise existencial. Ela teve vários relacionamentos com outros homens, ela se casou várias vezes, e naquela época ser mulher é difícil, e o histórico conjugal que ela tinha complicava mais ainda a situação dela. Então acredito eu que ela ia meio-dia naquele poço, ao meio-dia, um horário onde o sol estava muito quente, porque ali ela tinha certeza que naquele horário ela não ia encontrar ninguém, para poder acusá-la, não ia encontrar ninguém para poder julgá-la. Então ela preferia ir meio-dia debaixo de um sol quente para poder pegar água naquele poço. Mas ela nunca imaginava que naquele horário improvável ela se depararia com Jesus Cristo, o próprio Messias, na frente dela. Ali ela tem o melhor encontro da vida dela, o melhor diálogo da vida dela. Jesus a todo tempo está se apresentando, Jesus a todo tempo está falando para ela que Ele é a água, que se ela beber daquela água, ela nunca mais sentirá sede. E quantas pessoas que estão ao nosso lado, que estão ao nosso redor, estão sedentas nesse mundo, estão sedentas por aí. Elas vão aqui, pegam um pouco de água aqui, mas não sacia. Vai ali, pega um pouco de água, mas não sacia. Vai lá, pega um pouco de água, mas não sacia. E Jesus, Ele é a fonte. Jesus, Ele é a fonte, Ele fala, se você beber dessa água, você nunca mais terá sede. E aquela mulher, ela bebe daquela água, ela nunca mais terá sede. Hoje as pessoas, elas sobrevivem. Sobreviver é quando você está lutando contra algo ou com algo. Quando Jesus se titula que Ele é a água viva, o que Ele está querendo dizer sobre isso? Nós, seres humanos, nós não vivemos sem água. Se nós ficarmos muitos dias sem beber água, nós morremos. E Ele está falando sobre isso. Ele é a água viva. Uma vez que você beber, você nunca mais terá sede. Uma vez que você beber, você nunca mais terá sede. O interessante é que quando ela bebe aquela água, quando ela prova daquela água, ela vai embora e ela larga o pote. Porque ela sabe que ela não precisa mais daquele pote, porque a água agora está dentro dela. E ela precisa falar sobre essa água, ela precisa apresentar essa água para as outras pessoas também. Porque as pessoas, elas sobrevivem. E quando ela prova daquela água, quando ela se sacia daquela água, ela não apenas sobrevive, mas agora ela vive. Vocês precisam declarar Jesus. Vocês precisam apresentar essa água. Muitas pessoas estão sedentas aí pelo mundo. Pessoas que buscam água onde não deve. E enquanto elas não encontrarem Jesus, elas vão continuar provando de água que não pode. Água que bebe aqui uma vez, mas passa alguns minutos, alguns instantes, vai ter sede novamente.
Mas quando você apresentar Jesus, quando você apresentar essa água, que é Jesus Cristo, uma água a jorrar, uma fonte que é inesgotável, as pessoas serão saciadas. E essas pessoas vão fazer que nem vocês, elas vão passar a declarar Jesus, porque quando conhecemos Jesus, não tem como ficar parado, não tem como ficar quieto, não tem como não expressar quem é Jesus. Lucas, capítulo 13, do 10 em diante, diz assim: certo sábado, estava Jesus ensinando numa sinagoga, e chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente, por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ela a chamou e disse: mulher, você está curada. Aí, pôs as mãos sobre ela, ela logo se endireitou e começou o quê? A louvar a Deus. Porque quando conhecemos a Jesus, não tem como ficar parado, não tem como ficar quieto, não tem como não expressar quem é Jesus. Aquela mulher começou a louvar. E louvar é você elogiar. Louvar é você anunciar também. Quando você está louvando, quando você vê aqui o louvor, louvando a Deus, eles estão elogiando. Eles estão elogiando aquele que é o único que é digno de receber o louvor, a adoração, toda a exaltação. E aquela mulher, quando aquele espírito mau saiu dela, ela passou a louvar a Deus. Porque o diabo ele não resiste ao nome de Jesus. O diabo não suporta o nome de Jesus. E você foi chamado também para poder expulsar demônios. E quantas pessoas estão perdidas aí por esse mundo? Tem pessoas em que você vai conversar, você consegue enxergar trevas naquela pessoa. E você precisa declarar Jesus. Você não pode ter medo. Porque Jesus falou, Jesus te deu essa autoridade para poder expulsar demônios. Você não pode ter medo. Quando você declara Jesus, o inferno treme, cadeias quebram. Pessoas são libertas. Há uns 2 meses atrás, ao acordar, eu recebi uma notícia do meu pai. Meu pai falou assim: meu filho, o Tiago se suicidou. Tiago é um amigo meu de infância, que crescemos juntos. Era sempre o mesmo grupo. Eu, Tiago, Diego, Gisele, Rayane, Leonardo, Fernando. Éramos esse grupo, né? Alguns éramos primos, outros éramos amigos. Mas durante toda a nossa infância, adolescência, juventude, nós sempre chamamos um aos outros de primo. Eu recebi essa notícia em que o Tiago tinha se suicidado. Eu fiquei com o coração muito apertado. Eu fiquei com o coração muito angustiado. A vontade que eu tive foi de ir lá para o Rio, para poder estar com a mãe dele, abraçando a mãe dele. Eu não entendi o que aconteceu. Eu não sabia o que estava acontecendo na vida dele. Até então, passou alguns dias, eu fui até o Rio, fui visitar meus pais, os meus sogros. E quando eu estava saindo dos meus pais, eu encontrei aquele meu grupo de amigos, eles estavam ali conversando, me chamaram: ei primo, vem cá, vem cá. Aí eu fui até eles, aí eles começaram a contar o que estava acontecendo. Dentro daquele grupo de amigos, dentro daquele grupo de primos ali que eu tinham pessoas que eram crentes também. Aí eles começaram a me falar: olha, o Tiago, ele estava muito estranho. O Tiago, você entrava na casa dele, parecia que ele tinha feito um altar para o diabo. Era tudo muito trevas. Tudo muito trevas. E o Tiago tinha passado a começar a pintar as unhas de preto, começou a colocar um monte de piercing. E eu perguntei: mas vocês não fizeram nada? Aí uma pessoa, essa amiga nossa que é crente, ela falou assim: eu não, misericórdia. Deixa eu te falar um negócio para você. Você não pode ter medo, como o pastor mesmo falou aqui agora. Deus não te deu um espírito de covardia. Ele te deu um espírito de coragem. Quando você fala o nome de Jesus, o diabo não resiste.
Ele vai embora, porque esse nome é poderoso, é o nome que está acima de todo nome, ele é poderoso. Você precisa declarar Jesus para as pessoas. Você não pode ter medo quando você se deparar com uma pessoa que você acha que ela está endemoniada. É o diabo que tem medo de você, porque você carrega Jesus dentro de você. Você precisa declarar Ele. Amém? Tem seguidor de Cristo aqui? Glória a Deus pela vida de vocês. Lucas 18, do 35 adiante. Jesus estava chegando perto da cidade de Jericó. Acontece que um cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. É Jesus de Nazaré que está passando, responderam. Aí o cego começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. As pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tenha pena de mim. Em outras versões, tenha misericórdia de mim. Jesus parou e mandou que trouxesse um cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou, o que é que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver de novo, respondeu ele. Então Jesus disse, veja, você está curado porque teve fé. No mesmo instante, o homem começou a ver, dando glória a Deus, foi seguindo a Jesus. E todos os que viram isso, começaram o quê? Começaram o quê? Porque quando conhecemos a Jesus, não tem como ficar parado, não tem como ficar quieto, não tem como não expressar sobre quem é Jesus. Será que você pode aplaudir ao Senhor? Amém. E existem muitas pessoas que caminham com a gente, que estão cegas espiritualmente. E você precisa apresentar, você precisa falar sobre o que Deus fez na sua vida, sobre quem Deus é na sua vida. As pessoas estão cegas, as pessoas não conseguem enxergar. Vive numa sociedade onde se alimentam de coisas em que não dá em nada. Estão numa cegueira espiritual. E você foi chamado para poder declarar Jesus. Você foi chamado para poder falar sobre Ele. Você foi chamado para poder falar sobre as maravilhas que Ele fez na sua vida. Sobre a cura que Ele operou na sua vida, sabe? Eu acho que tem gente que deve falar assim, porque quem não sabe, eu passei por uma enfermidade bem séria. Eu sou um milagre, eu passei por uma enfermidade bem séria. Então eu estou sempre falando sobre aquilo que Jesus fez na minha vida. Eu acredito que deve ter algumas pessoas que falam assim, ô pastor, vira essa página, já foi. Não, não foi, porque não é sobre mim e não é sobre o meu milagre, mas é sobre o autor do milagre. Então eu vou falar sobre ele sim, eu vou declarar sobre ele sim. Eu vou falar. Deixa eu falar um negócio aqui para você. Tem muitas pessoas que vão conhecer Jesus através das batalhas e das vitórias que você venceu. Então não esconda as suas cicatrizes. Não esconda. A sua cicatriz é uma história. A sua cicatriz representa um milagre que Deus fez na sua vida. E você precisa falar desse milagre. Amém. Marcos, capítulo 2, do 3 em diante. Trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens. Mas, por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava. E pela abertura, desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar,
o que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua cama e ande? Pois vou mostrar a vocês o que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. As pessoas viram e começaram a louvar a Deus. Mais uma vez, porque quando conhecemos a Jesus, não tem como ficar parado, não tem como ficar quieto, não tem como não expressar quem Jesus é. E existem muitas pessoas que vivem numa paralisia espiritual. E você é um daqueles amigos, daqueles 4 amigos que carregaram aquele paralítico. Você é aquele amigo que precisa apresentar Jesus para essa pessoa. Você precisa falar sobre Jesus. Você precisa falar que é Ele que é o autor da fé, que é Ele que é o autor de todos os milagres, que é Ele que tem poder para poder curar. Você precisa falar, você precisa declarar Jesus. Eu queria que você pegasse o seu celular nesse momento. Pega seu celular nesse momento agora. Agora pode pegar o celular. Você vai lá no seu WhatsApp. Você vai lá nos status. Escreve assim lá nos seus status: Jesus te ama. Posta isso. Posta essa frase: Jesus te ama. Sabe, você pode falar assim: ah, mas isso é uma frase que todo mundo fala. Não, meu irmão. Isso é uma verdade, Jesus nos ama. E tem muita gente que precisa saber desse amor dele. Às vezes você não vai nem saber, mas nos seus contatos aí, provavelmente vai ter alguém que precisava ler essa frase. E sabe o que você acabou de fazer agora? Você acabou de declarar Jesus. Você acabou de falar sobre o amor dele. Louvor, pode subir aqui. Quando declaramos Jesus, milagres acontecem. Quando declaramos Jesus, paralíticos voltam a andar. Quando declaramos Jesus, pessoas são saciadas. Quando declaramos Jesus, pessoas voltam a enxergar. Quando declaramos Jesus, o diabo não resiste, o diabo não suporta esse nome. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Essa noite eu quero te convidar a você sair daqui, a ter essa convicção que você foi chamado para falar sobre Jesus. Você foi chamado para poder declarar sobre Ele. Quando Jesus fala, vão e preguem o Evangelho, é porque isso é uma missão dada a todos nós, sabe? Falar sobre Jesus, pregar sobre Jesus, não está condicionado a estar no altar com umas luzes bonitas sobre você. Não, não é sobre isso. Isso daqui é um momento de uma reunião. Mas você foi chamado para pregar. Todos vocês, todos nós fomos chamados para pregar. Lá no Antigo Testamento sim, homens eram levantados para falar de Jesus, homens eram levantados para falar de Deus. Mas quando Jesus veio aqui na terra, que Ele cumpriu com o propósito, Ele deu esse mandamento para você: pregue o Evangelho, fale sobre mim, fale daquilo que eu posso fazer, daquilo que eu quero fazer. Sabe, existe uma canção que fala assim: ei igreja, prega, fale, prega o Evangelho.
O tempo está acabando, o tempo está passando. Precisamos falar, precisamos declarar. Há vaga no céu, precisamos povoar o céu. As pessoas precisam conhecer Jesus. Você precisa ser esse mensageiro. Você precisa cumprir esse mandamento que Ele colocou na sua vida. Amém? Glória a Deus. Quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Vamos, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Vamos, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo, saio agora, clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declaro pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clama o santo nome Jesus.
Quando você declara Jesus, quando você se coloca à disposição para poder cumprir esse ID, você está declarando Jesus, Ele está cuidando da sua vida. Enquanto você declara Jesus, milagres acontecem na sua família, milagres acontecem no seu trabalho, milagres acontecem no ambiente onde você está passando, simplesmente porque você está falando o nome dEle, esse nome que está acima de todo nome, esse nome que é poderoso, esse nome que é maravilhoso, esse nome que é lindo, esse nome que nós precisamos falar sobre Ele todos os dias, todo momento. Nós precisamos declarar, porque não é nada sobre mim, é tudo sobre Ele. Aleluia! Será que você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus? Glória a Deus. Eu quero que você saia essa noite daqui com essa convicção, que enquanto você está cuidando das coisas de Deus, que enquanto você está comprometido com a obra dEle, Ele está cuidando das suas coisas também. Ele cuida de tudo que é seu. Enquanto você fala sobre Ele, enquanto você trabalha para Ele, Ele cuida da sua vida, Ele cuida do seu trabalho, Ele cuida da sua família, meu irmão. Então saia daqui essa noite convicto que você é um mensageiro, que você é um pregador, que você precisa pregar a palavra, que você precisa declarar sobre Ele. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Aleluia, glória a Deus. Vamos declarar Jesus, vamos anunciar, amém? Se nós falarmos aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida, tenha certeza, irmãos, que muitas vidas conhecerão e se achegarão a Cristo, amém? Nós já estamos terminando e eu queria dar só um último recado aqui para os irmãos. Como os irmãos sabem, nós estamos fazendo sorteio com propósito, com a finalidade de nós pagarmos as cadeiras. Então você que ainda não adquiriu o seu sorteio, ou você que quer nos ajudar vendendo, me procure ali próximo a bicicleta que está ali no canto direito, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos. Nós temos a cantina, temos a Lagoinha Style. Que o Senhor possa estar derramando chuvas de bênçãos sobre a sua vida. E em nome de Jesus, que você saia daqui entendendo que o espírito de ousadia, de intrepidez já vive em você, amém? Já está sobre a sua vida. Então abra a tua boca em nome de Jesus. E vou aproveitar e vou lançar um desafio. No domingo, às 19 horas, você vai convidar um amigo para estar com você aqui no culto, amém? Vamos iniciar profeticamente, vamos declarar Jesus e trazer pessoas para ouvir desse evangelho que liberta, que cura, que sara e que transforma, amém, igreja? Glória a Deus, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as doces e meigas consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus agora e para sempre. A igreja diz, amém.